Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:06. E eu quero a sua participação, a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre, você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Tá com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code. Você aperta ali, foca no QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime protocolam um projeto que cria o programa de prevenção contra atentados violentos praticados nas dependências das escolas municipais. Esse projeto ele nasceu, a ideia dele no início do ano, em função de um atentado que ocorreu no sul do Brasil. E, na verdade, a origem de tudo isso tem a ver até com alguns fatos que aconteceram nos Estados Unidos. A gente pode citar Columbine, que é o mais destacado, onde jovens entraram, infelizmente, com armas e mataram vários outros jovens. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo sobre o Dia da Família, com um especialista em análise de perfil e neurociência comportamental. E o quadro Saúde Agora aborda o Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre o câncer de pele, tumor de maior incidência no Brasil. E olha só, agora no fim do ano costuma ser uma época em que os bares e restaurantes ficam com a capacidade máxima devido às comemorações, festas. Não temos mais restrições de capacidade, horário de atendimento, mas ainda estamos em pandemia. Então, para saber a expectativa e como tem sido, o trabalho desenvolvido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional Campinas, eu aciono o nosso repórter Michel Amorim, que tem mais informações. Olá, Michel, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Gabriel, boa tarde para você que acompanha o Câmara Notícia. Olha só, mês de dezembro é um mês conhecido por conta das confraternizações, happy hour com familiares, amigos, colegas de trabalho. É um mês que o setor de bares e alimentação espera ser positivo, cerca de 80% de vendas em comparação a 2019. E agora que a gente vai conversar com o presidente da Brasel, o Matheus, que já está aqui do meu lado e vai explicar pra gente essa positividade. Então, o setor de bares e alimentação espera vender mais do que 2019? Mais do que 2020, 2019 a gente teve um ano que estava em recuperação, o setor estava começando a mostrar sinais positivos, e aí 2020 veio a pandemia e a gente teve uma retração muito forte. Esse dezembro aqui a gente já está esperando um aumento de 20% em comparação a 2020, ele ainda é 80% do que foi 2019, mas todas as casas, todos os bares, restaurantes, você já começa a ver um movimento, uma demanda por reservas de final de ano, confraternizações de empresas, famílias que querem voltar, se socializar junto, ceias de Natal. Então o movimento está aquecido, está bem melhor do que foi durante o ano da pandemia, o ano de 2020, e já está começando a mostrar sinais que com menos tempo do que a gente esperava, a gente já vai recuperar patamares pré-pandemia. E como o setor se preparou neste momento de festas de fim de ano? Nós temos normalmente nesta época uma tipologia de contratações de temporários, ou seja, muita gente que trabalha durante a semana em outros empregos fazem o bico, vamos falar dessa maneira, o trabalho temporário para as festas de final de ano. Do mesmo jeito que as lojas de shopping contratam, nós contratamos também, temos contratado bastante. O mercado, o nosso setor está com uma dificuldade de contratação de mão de obra qualificada, muita gente do nosso setor saiu durante a pandemia, não conseguiu manter os seus empregos, e agora a gente está recontratando de novo, está todo mundo correndo aí para
para conseguir trazer gente, para conseguir comprar produto, que os produtos também estão bem caros, mas está todo mundo aí bem feliz com ter um dezembro como era pré-pandemia, né? Matheus, a pandemia ainda não acabou, a gente vê aí todos os dias notícias e a respeito de surgimento de novas variantes, como é que o setor vai oferecer segurança, né, para aquele cliente que quer se confraternizar e fazer aquele happy hour? Os protocolos continuam ainda válidos, né? Você tem que ter toda aquela questão de uso de máscaras quando você está em pé. Você tem nos restaurantes ainda os protocolos continuam os mesmos, álcool gel, todas aquelas questões que já têm sido feitas durante todos os momentos que teve reabertura. A gente seguiu esses protocolos e eles vão continuar sendo seguidos até nós estarmos num momento mais seguro. Então o que a gente recomenda é que as famílias que têm mais proximidade, que já estão tendo um convívio social junto, que confraternizem, o pessoal da empresa que já está tendo um convívio, que se confraternizem, mas que ainda evitem aglomerações, e caso tenha alguns tipos de estabelecimentos que tenham esses tipos de comportamento, de festa, de aglomeração, o que tem sido muito feito é pedir os passaportes de vacina, a comprovação de vacinação, a comprovação do PCR, né, dos exames para mostrar que pode entrar. Então tem estabelecimentos que têm essa conduta, quando é um estabelecimento que promove o pessoal conviver socialmente em pé, sem máscara, e os restaurantes ainda não precisam, porque o pessoal acaba convivendo com aquele seu círculo mais próximo, sentado, quando está jantando, comendo, assim por diante. Matheus, o Gabriel lá no estúdio tem uma pergunta para você. Tá certo, então, Michel Amorim. O Matheus, ele tá sem um retorno, então eu vou fazer a pergunta e o Michel Amorim depois ele repassa ao presidente da Abrazel aqui, Regional Campinas. O meu questionamento é o seguinte: é evidente, né, que do fim do ano passado para esse, os casos diminuíram, as internações também, a vacinação está em um bom ritmo aqui na cidade de Campinas, então permite as comemorações em bares e restaurantes. A gente tem cardápios de uma forma digital, uma otimização do fluxo das pessoas nas dependências, ainda um certo distanciamento das mesas. O que foi feito durante esse ano continua agora para as festas de fim de ano? Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Vou repassar a pergunta, então, do Gabriel no estúdio. Ele falou a respeito da otimização do fluxo das pessoas nas dependências. E ainda há um certo distanciamento, vai continuar esse distanciamento das mesas. Tudo que foi feito durante esse ano continua para agora, para as festas de fim de ano? Continua. Nós já podemos voltar com a capacidade em 100% dos estabelecimentos. Então, os estabelecimentos eles conseguem ter aquele mesmo atendimento do que tinham pré-pandemia, né? Muitos estabelecimentos estão optando por manter um distanciamento maior, porque o público percebeu que isso fica mais confortável. Então, aquele aperto que tinha antigamente, tem vários estabelecimentos que não estão tendo mais. E isso vai muito de caso a caso, desde que o público se sinta confortável, se sinta seguro. O regramento ele continua o mesmo aí, desde que a gente saiu aí de setembro, outubro que começou, vinha aí poder estabelecer uma composição de 100% da casa, né, de poder colocar 100% da capacidade da casa. E o que o pessoal tem feito muito durante a pandemia é aumentar os horários. Então começa o happy hour um pouco mais cedo, a ceia vai um pouco mais tarde. Tem estabelecimentos que aumentaram um pouco as suas áreas. Esse estabelecimento é uma área que nesse estabelecimento ela foi melhorada e aumentada durante a pandemia. Então tudo para conseguir atender o público de uma maneira mais confortável, mais segura, e que faça com que os volumes de venda, né, o consumo do setor aumente e recupere a crise que veio aí durante a pandemia. Matheus, para atrair o público, né? O setor de bares, de alimentação, eles vão trazer novidades agora no final do ano, como cardápios, atrações musicais? Sim, isso está voltando e está voltando com tudo. Então tem muitos estabelecimentos que estão optando pelo lazer, pela atração musical. Tem muitos estabelecimentos que estão fazendo algum tipo de promoção ou algum tipo de incentivo. Tem muita gente que está fazendo o tal do cashback. Quando você vem, você compra, aí você ganha vamos falar, uma forma de dinheiro para vir se comprar de novo. É como se você compre um, ganhe dois. Então tem vários estabelecimentos que estão fazendo isso. Muita gente está com dificuldade de fazer, porque a inflação que veio dos produtos do nosso prato, ela está muito alta, então todo mundo está com
uma pressão aí nas margens muito grande, e o que acabou influenciando também um pouco no aumento de preço. Então, os estabelecimentos tiveram que repassar, mas muita gente, para aproveitar o movimento, está criando promoções para atrair o público, e essas promoções acabam sendo muito atrativas. Então, para a gente garantir a festa de final de ano, né, com os amigos, é bom fazer aquela reserva ou chegar no momento e ver se ainda tem espaço? Ainda mais agora, eu recomendo sempre fazer reserva. Tem muitos estabelecimentos que não estão fazendo porque a demanda está tão grande que, cara, quem chegar primeiro já é atendido, mas tem muitos estabelecimentos, principalmente se forem grupos grandes, famílias grandes, o recomendável é fazer reserva, chegar cedo na reserva, para que não perca, porque tem muita gente demandando e os restaurantes estão ficando lotados muito rápido, muito cedo durante a noite. Então é recomendado que façam essas reservas, principalmente ceias de final de ano, né, de Natal e de Réveillon. Isso com certeza vale a pena fazer a reserva daquele restaurante, daquele bar que você gosta, e aproveitar com a família. Graças a Deus que agora a gente pode, então tem que aproveitar mesmo. Matheus, muito obrigado pelas dicas e esclarecimentos aqui no Câmara Notícia. Obrigado, é um prazer falar com vocês. Gabriel, é isso aí. Todas essas dicas, depois de todas essas dicas, eu já sei que você já vai marcar aquela festinha de confraternização, aquele happy hour, que eu sei que você gosta. É com você aí no estúdio. Retomada mais que aguardada por todos nós, Michel, então nós temos que aproveitar, né? Todo mundo com a vacinação em dia, então agora no fim do ano é uma época realmente de confraternizações que eu gosto bastante. Então agradeço o Michel Amorim por todas as informações e também ao Matheus Mazon, ele que é presidente da Abrazel Regional Campinas, e boa sorte aí nesta retomada segura, porque nós ainda estamos na pandemia, hein? Hora de falar sobre emprego, hein? Fim de ano, para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento às vagas disponíveis para a cidade de Indaiatuba. Em Indaiatuba tem vagas para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de motorista, atendente de balcão, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, costureira, cozinheiro, faxineiro, gari, mestre de obras, pedreiro, serralheiro, atendente de lanchonete, cortador de roupas, jardineiro, marceneiro, motofrentista, motorista de furgão, promotor de vendas, soldador, entre outras vagas. O interessado encontra detalhes de cada oportunidade em www.indaiatuba.sp.gov.br. Lembrando que você que mora aqui na cidade de Campinas pode acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br e conferir as vagas que estão disponíveis para esta quinta-feira, que são 171 em diversas áreas. O site está aqui embaixo da sua tela, então não deixe de entrar no site e conferir. 12:18, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia, na volta tem as notícias da Metrópole de Campinas e do Legislativo com a Mirna Abreu. Tem previsão do tempo para esta sexta-feira? Será que o calor está chegando de volta? Verão está chegando, hein? Tem ainda uma entrevista ao vivo para falar sobre o Dia da Família. Dezembro Laranja também vai ser tema aqui no nosso Câmara Notícia no Saúde Agora. Muitos assuntos. Não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira, 12:22. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da Metrópole de Campinas. E o nosso primeiro assunto é sobre a segurança hídrica da cidade. Então, seja bem-vinda e boa tarde.
Boa tarde. É uma preocupação dos municípios da nossa região, até por conta da escassez de chuva, e por isso Campinas terá um plano de segurança hídrica. O documento tem uma série de medidas para reduzir a dependência do rio Atibaia, que hoje abastece 95% da cidade, buscando mananciais alternativos e interligando as bacias, além de reduzir as perdas operacionais e gerar maior eficiência. Cerca de 16 quilômetros, tá certo? A partir da cidade de Jaguariúna, na interligação dos rios Jaguari e Atibaia, trazendo até uma ETA nova que será construída na região norte da cidade. Segundo, buscando água da própria represa de Pedreira e levando até a essa mesma ETA numa extensão de 7,5 km. O terceiro, por favor, buscando água jusante da represa numa extensão de 7 quilômetros, até a própria ETA, que a gente está chamando de ETA 5. E essa ETA 5, nós vamos fazer um encaminhamento de adutores que passará por alguns daqueles bairros que a gente citou antes, né? Gargantilha, vamos abastecendo, são regiões, inclusive, que tem algumas vezes irregularidade no abastecimento. Nós vamos estar resolvendo o problema de abastecimento Gargantilha, Monte Belo, Recanto Dourados, Alphaville, PUC, chegando até Barão Geraldo, e interligando a todo o sistema de adução da Sanasa e permitindo distribuir essa água para toda a cidade. Entre as ações que integram o plano está a construção de 25 novos reservatórios, aumentando em 40% o volume reservado e passando de 12 horas para 20 horas a autonomia do abastecimento na cidade. A Sanasa também fará a substituição de 423 quilômetros de redes, reduzindo assim o índice de perdas na distribuição de 21,5% para 19,5%. O secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável falou sobre a importância dessa medida. O destaque que eu gostaria de fazer é isso, dessa ligação do ambiental com as obras de saneamento. As obras de saneamento são as principais obras ambientais do município. Quando você investe em saneamento, você está recuperando a qualidade do rio. A água está chegando com baixa quantidade de poluentes. Ainda é um desafio enorme nas áreas que vão ser regularizadas. A gente ainda tem problemas em córregos, mas isso vem diminuindo. Na ponta, isso vem aparecendo uma qualidade de córregos melhores. Progressivamente, isso vai levando à recuperação dos mananciais da cidade. A vereadora Débora Palermo, que é a presidente da Comissão Especial de Estudos da Área de Proteção Ambiental de Campinas, representou a Câmara no anúncio. Fiquei bem contente, com a apresentação e desde o começo do mandato eu tenho conversado muito com o prefeito, sobre a outra alternativa que não fosse a construção da represa lá em Souzas, na região da Fazenda Espírito Santo, que é uma área de APA totalmente preservada, uma área muito bonita. E fico feliz em ver novas alternativas que não será necessário nesse momento fazer essa represa ali na região de Souzas, Fiquei muito feliz também com a apresentação desse plano que vai atender a região do Carlos Gomes, Gargantilha, Monte Belo, uma região que sofre bastante ainda com a falta de água. O prefeito salientou as medidas tomadas neste momento para evitar a crise hídrica na cidade, descartando a construção de uma represa em área de proteção ambiental entre Souzas e Joaquim Egídio. Mas o mais importante que foi anunciado hoje é a possibilidade, o projeto que os técnicos da Sanasa apresentaram e que já foi previamente colocado em discussão também com os órgãos do governo do estado e outros órgãos também, de propor a captação de água no rio Jaguari, através de uma tubulação e trazer água para o sistema de abastecimento de água de Campinas. Essa alternativa vem hoje no lugar da proposta da represa como prioridade, porque hoje, com a construção da barragem pelo governo do estado de Pedreira e Amparo,
você tem a possibilidade de garantir uma vazão constante no Rio Jaguari. E com essa possibilidade de garantir a vazão no Rio Jaguari, Campinas traz essa água para o seu sistema através de um sistema de adutoras, garantindo a segurança hídrica da cidade. Isso já foi previamente conversado com o governo do estado. Há uma possibilidade de entendimento, de parceria com o governo do estado para financiamento dessa obra, está em discussão. O que é importante nesse momento, pelo que nós observamos, essa obra ela é de maior facilidade de aprovação nos órgãos técnicos e ambientais. É uma obra que vai dar resultado, vai trazer mais rapidez para que a cidade possa ter o abastecimento de água garantido. Minabreu, agora outro assunto importante para a gente falar em relação à Covid-19 é o passaporte da vacina. O que é o passaporte da vacina? O viajante está em outro país, chega ao Brasil e aí teria que apresentar a sua vacinação contra a Covid-19. No estado de São Paulo, tem alguma novidade sobre este passaporte? Justamente pelas últimas notícias em relação à nova variante, o governo do estado solicitou ao governo federal que adote a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para os viajantes que chegam ao Brasil. A iniciativa é também uma orientação dos especialistas do Comitê Científico da Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Lembrando que São Paulo é o principal destino de voos domésticos e internacionais do Brasil. Nós temos 3 aeroportos mais movimentados do país: Cumbica, Viracopos, que fica aqui em Campinas, e Congonhas. Segundo ainda a informação, São Paulo recebe 1/3 de voos caseiros e 2/3 do total de voos internacionais do país. Somada à exigência da comprovação, o comitê também considera fundamental a obrigatoriedade da apresentação do teste de PCR negativo válido por 48 horas ou teste antígeno negativo válido por 24 horas. Crianças de 3 a 11 anos, existe alguma novidade em relação à vacinação? É outro pedido de autorização do governo estadual, desta vez para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, solicitando a liberação da Coronavac para crianças entre 3 a 11 anos. O Instituto Butantan, inclusive, já reservou cerca de 12 milhões de doses para esse público e aguarda a autorização. A gente lembra que já foi feito um primeiro pedido em agosto deste ano. Então, a gente segue aguardando a relação de passaporte da vacina e em relação à vacinação às crianças de 3 a 11 anos. A gente informa tudo aqui no nosso Câmara Notícia. Minabreu, vacinação da Covid-19, agora aquele panorama. A gente já tem, de acordo com o governo do estado, 1.100.000 doses adicionais aplicadas, que é aquela terceira dose. Esse número representa quase 20% do total de doses quando essa estratégia começou lá em setembro. E agora há pouco a gente falou da questão do certificado. Alguns lugares, inclusive, o governo do estado aponta, a gente tem estádios e outros eventos em que esse certificado é obrigatório. Você sabe como tirar esse certificado? Você que é aqui de Campinas, a gente vai agora te orientar. Você vai entrar naquele site que a gente fala diariamente aqui, ovacina.campinas.sp.gov.br. Ele serve para você agendar a sua vacinação contra a Covid-19 e também agora ele orienta como você deve tirar o seu certificado digital. Olha, já estava na parte principal, né? Você é de casa, vou até voltar, olha aqui, assim que você abrir o site, já está escrito aqui, ó, certificado digital. Aí você clica e já vai para esta tela. São 2 caminhos. A gente tem atualmente o Conect SUS, que é um aplicativo do governo federal, que a pessoa pode tirar o seu comprovante, ou também se você tem um aplicativo do Poupa Tempo. Esses 2 aplicativos, eles servem, no caso do Poupa Tempo, para as vacinações que acontecem no estado de São Paulo e o Conect SUS para as vacinações que ocorrem em todo o país. Lá você pode tirar o seu certificado digital, de quantas doses, data, tem tudo detalhado para que você ande com esse certificado para entrar em eventos,
entrar em estabelecimentos que exijam esse certificado, em estádios. Sim. E isso é uma tendência e a gente aguarda, então, a questão do passaporte. Ótima notícia, então, no vacina.campinas.sp.gov.br. Por falar em vacinação, cidade vizinha aqui de Campinas, Valinhos, tem um sábado especial vindo por aí. A gente já falou aqui de Campinas, que tem feito alguns mutirões sem agendamento, e agora Valinhos, ao lado de Campinas, neste sábado, 11 de dezembro, também vai realizar um mutirão para as pessoas que precisam ainda da primeira, segunda ou da dose adicional. Das 8 da manhã ao meio-dia, vai acontecer um plantão no prédio da Vigilância Epidemiológica, que fica na Avenida Brasil, número 144, na Vila Santana. Não há necessidade de agendamento, vai ser por ordem de chegada. Para quem ainda não tenha tomado a primeira dose, quem está no prazo ou até tenha perdido o agendamento da segunda dose, além, claro, da dose adicional. Mais informações a gente tem o site da Prefeitura de Valinhos, que é o valinhos.sp.gov.br. Hora de nós falarmos de uma outra preocupação agora que não é a Covid-19, que é um surto de gripe no Rio de Janeiro. Virou já uma epidemia, tem preocupado e o estado de São Paulo está agindo. Isso, justamente para evitar essa propagação, a gente sabe que começa sempre em um estado e rapidamente se alastra pelo Brasil. E o governo do estado de São Paulo, a pedido aí da capital, né, do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde daquela capital fez um pedido. Então, serão 400 mil doses da vacina contra a influenza que serão doadas ao Rio de Janeiro, à Prefeitura do Rio de Janeiro, para que possam ser imunizados os moradores da capital fluminense. Isso serve para todo mundo. Vacina contra a gripe também é importantíssima. Mirna Abreu, fim de ano, momento de solidariedade agora no Câmara Notícia. A gente tem falado aqui, Gabriel, de várias instituições e organizações, comunidades que têm se movimentado nesse fim de ano. E agora, olha, a Casa da Criança Paralítica está com uma campanha de Natal em que as pessoas podem apadrinhar os atendidos pela instituição. Veja o convite do presidente da entidade, o João Lobo. Olá, gostaria de convidá-los a participar da nossa campanha de Natal para as nossas crianças aqui da Casa da Criança Paralítica. Nós vamos esse ano promover a campanha chamada Sacola de Natal da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Você poderá retirar a sua sacola aqui na Casa da Criança Paralítica de Campinas, escolher uma criança de 0 a 30 ou um adulto até 35 anos. E nessa sacola você poderá colocar brinquedos ou ainda até estojos de maquiagem. Tá? A devolução dessas sacolas deverá ocorrer até dia 15 de dezembro, aqui na Casa da Criança Paralítica de Campinas, a rua Pedro Domingos Vitale, número 160, para que a gente possa então fazer a entrega àqueles que foram escolhidos, até o dia 21. É uma campanha que a gente busca atender aqueles os mais necessitados. Então a casa vai fazer a entrega no dia 21, uma festa de Natal, mas num sistema de drive-thru, com o objetivo de preservar a saúde de todos. Em nome da instituição Casa da Criança Paralítica de Campinas, eu agradeço. Então, se você puder, vai até lá, pegue o seu papelzinho, apadrinhe um dos atendidos e deixe a sua sacola até o dia 15 de dezembro. E outra forma de ajudar a Casa da Criança Paralítica também é aproveitar as promoções do Bazar do Sonho, que é realizado pela instituição. Olha, sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã até 1 hora da tarde. E olha, os calçados novos estão com 30% de desconto, roupas femininas 20%, masculinas 10%, tem móveis também com 30% de desconto. Você também pode ainda doar produtos em bom estado para serem comercializados pelo Bazar do Sonho da Casa da Criança Paralítica. Então, quem puder, faça a diferença e ajude instituições e pessoas, famílias que estão em situação de vulnerabilidade, principalmente agora nesta época de fim de ano. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença nos nossos estúdios para falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas. E a gente começa falando sobre um projeto em conjunto entre os vereadores Major Jaime e Paulo Gaspar.
Eles se uniram e protocolaram um projeto de lei que cria o Programa de Prevenção contra Atentados Praticados nas Dependências das Escolas Municipais. Confira. O projeto de lei ordinária institui o Programa Municipal de Prevenção contra Atentados Violentos praticados nas dependências das escolas municipais de ensino. Os vereadores Paulo Gaspar do Novo e Major Jaime do PP protocolaram na Câmara de Campinas este projeto de lei. Esse projeto ele nasceu, a ideia dele no início do ano, em função de um atentado que ocorreu no sul do Brasil. Eu e o Major, na época, procuramos o secretário de Segurança, Cristiano Bige, e a gente conversou nesse sentido de o executivo desenvolver esse programa, né? E de lá para cá, devido à correria do ano com projetos e tal, só agora a gente conseguiu um tempo para colocar esse projeto por escrito, né? Mas vem assim no sentido de reforçar uma iniciativa que o próprio executivo já está tomando, né? Porque é um planejamento que exige bastante tempo, bastante demanda para formatar todo esse projeto, e a gente vem no sentido de acrescentar e colocando essa iniciativa legislativa. Na verdade, essa é uma iniciativa tanto do nosso vereador Gaspar, quanto minha, né? Nós conversamos a respeito disso, e na verdade a origem de tudo isso tem a ver até com alguns fatos que aconteceram nos Estados Unidos. A gente pode citar Columbine, que é o mais destacado, onde jovens entraram, infelizmente, né, com armas, e mataram vários outros jovens. E esses atentados já aconteceram outras vezes nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também. Nós podemos lembrar o caso de Suzano, né, onde jovens também fizeram uma violência muito grande também contra outros jovens. E o que nós estamos pleiteando, né, tanto eu quanto o vereador Paulo Gaspar, é que a gente possa estar preparados. Quando nós falamos preparado, que a gente possa discutir isso antecipadamente, que a gente possa envolver a sociedade, deixar os órgãos de segurança também preparados para situações como essa. Pois é, a proposta tem como finalidade prevenir ataques em escolas municipais contra alunos, funcionários e professores durante período de funcionamento. Também tem como objetivo promover a capacitação de professores, funcionários e agentes de segurança pública e privada. A ideia é justamente identificar possíveis ameaças e ataques contra escolas, além de realizar a proteção dos alunos e demais envolvidos durante um episódio de ataque. Mas a gente vê pelo Brasil que teve inúmeros casos aí, professora que foi queimada, alunos que foram esfaqueados, né? Pessoas perturbadas que entram dentro do ambiente escolar e cometem essas barbaridades, né? A gente precisa pensar na prevenção nesses momentos, quando acontece isso, de estar todo o corpo que trabalha dentro da escola, docentes, funcionários, preparados, os próprios alunos, né, psicologicamente, saber como se comportar numa ocasião de emergência, assim como existe hoje as brigadas de incêndio dentro das empresas, dentro dos ambientes das instituições. Então, é o mesmo princípio, a gente tem que estar sempre preparado para quando acontecer alguma coisa nesse sentido. A cidade de Campinas é uma cidade muito grande, uma cidade que contempla uma série de atividades aqui, e a gente não pode esperar que um fato aconteça realmente aqui na cidade para que a gente tome uma providência. O sentido do projeto é justamente poder preparar alguns cenários e que a gente possa estar livre disso, mas se por acaso algo acontecer, que a gente esteja preparado. E na última terça-feira, a Câmara realizou 2 audiências públicas. Vamos conferir agora a de número 50, como foi com a repórter Viviane Novaes. A audiência pública de número 50 foi realizada por meio da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Presidida pelo vereador Igor Diego, o debate teve como tema o projeto de lei que estabelece o uso prioritário de faixa elevada para travessia de pedestres. O projeto de lei 46 de 2021, ele estabelece o uso prioritário da faixa elevada para travessia de pedestres em frente de escolas, unidades de saúde e hospitais no município de Campinas e das outras providências. O PL é de autoria do vereador Otto Alejandro, que participou da discussão. Esse projeto aí visa estabelecer as faixas elevadas no município para poder trazer segurança tanto para os pedestres, para os motoristas e também
a principal demanda é a acessibilidade, né? Porque essa faixa elevada, ela vem na altura da calçada e vai ser instalada nesses principais pontos onde tem os maiores fluxos, em frente de centros de saúde, escolas, hospitais, e sabemos que a maioria das vezes os motoristas não respeitam os pedestres. Sabemos também que é muito difícil colocar semáforos em todos esses locais. Então a faixa de pedestre, ela visa fazer com que o motorista reduza a velocidade, respeite o pedestre, e automaticamente ela vai ser acessível àquelas pessoas que têm a mobilidade reduzida. Também integrou a audiência pública o secretário municipal de Transportes. Eu acho que é de extrema importância esse tipo de projeto. Nós já fizemos, viu, vereador Otto, algumas lombofaixas, né? A gente chama essa passagem elevada, ela é chamada de lombofaixa pela equipe técnica lá da INDEC. Nós já fizemos algumas aqui na cidade de Campinas, e eu acho que cada vez mais nós temos que incentivar esse tipo de projeto, porque ele leva a uma questão, além da acessibilidade, da questão educacional, né? Eu digo muito isso, que em algumas cidades, em alguns países, a partir do momento que uma pessoa pisa, coloca o pé na faixa de pedestre, todos os carros param. E eu acho que essa lombofaixa vai ajudar muito essa questão educacional. E se a gente incentivar e conscientizar a população de que isso tudo que eu falei é através de sinalização, né? Você coloca a lombofaixa, a passagem elevada, você coloca várias placas de sinalização, orientando os carros, né, a pararem, os ônibus, os ciclistas, a pararem quando alguma pessoa colocar o pé na faixa. O presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, comentou a iniciativa durante a discussão do projeto de lei. Quero parabenizá-lo por essa audiência, mais uma vez, comandada pelo vereador Igor, né? E dizer que o trabalho que vocês têm feito aqui na Câmara é de grande relevância, juntamente aí com o secretário de Transporte. A 51ª audiência pública foi presidida pela Comissão de Constituição e Legalidade e discutiu um projeto de lei complementar de autoria do prefeito. O projeto de lei complementar de número 87, de autoria do prefeito Dário Saad, é o texto que altera outra lei complementar, a de número 208. A pauta foi tema da 51ª audiência pública, presidida pelo vereador Rodrigo da Farmadique, que representou a Constileg. Essa é uma audiência pública que cumpre a legalidade daqui do regimento interno da Câmara, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, para debater um projeto de alteração da Lei 208, que é a Lei de Uso e Ocupação de Solo. A Lei de Uso e Ocupação de Solo já foi amplamente debatida e aprovada aqui na Casa em 2018, nos trouxe um parâmetro urbanístico de uso misto do solo para toda a cidade. Porém, ainda encontrava algumas lacunas dentro da lei que precisavam ser preenchidas e alteradas, e hoje nós trouxemos aqui esse projeto para poder fazer essa alteração e complementar a Lei 208, trazendo a legalidade para os demais comércios que já estão instalados dentro das zonas mistas, mas que não podiam ter a emissão dos seus alvarás por conta da aprovação dos seus decretos à época de quando foram aprovados. A audiência contou com a presença da secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, Carolina Bacará, e do procurador da Prefeitura de Campinas, Guilherme Tadini. É o momento assim da gente discutir e avançar as mudanças que a Lei de Uso e Ocupação do Solo tende a contribuir. É uma legislação que a gente fez em 2018, mas a cidade é dinâmica, né? Então o zoneamento ele tem que acompanhar realmente com o desenvolvimento urbano da cidade. Então ele pode ser sim revisto periodicamente, desde que a gente constata que realmente houve alguma inconsistência com relação ao desenvolvimento dele. Assim, a legislação urbanística ela já é uma legislação complexa por natureza, né? Ela trata de diversos assuntos que vão direto com o interesse das pessoas,
né? São as normas que mais influenciam na vida das pessoas, são as normas urbanísticas, né? E hoje o que mais se procura no direito é a segurança jurídica. E a segurança jurídica, uma das suas características é justamente você ter uma norma clara, simples e unificada. Então esse projeto também vem nessa linha, além dos estudos que foram feitos de uso e ocupação do solo, né, da possibilidade de fazer essa alteração, também tem essa ideia de dar uma interpretação mais simples, mais fácil, para que tanto os técnicos como principalmente os particulares, os administrados, tenham conhecimento dessa norma e ela seja única. Nós temos ainda, inclusive, também precisamos da aprovação de outras comissões de mérito que nós temos aqui na casa. São mais 4 comissões que precisam debater esse projeto para posteriormente ser aprovado. Nós temos expectativa que nos próximos dias essas comissões farão essas reuniões para poder fazer a aprovação ou não, para depois a gente conseguir ainda votar nesse ano legislativo para que se torne lei ainda esse ano. Mirna Abreu, além das audiências públicas, nós tivemos também o trabalho das comissões. E a gente começa falando de uma reunião que aconteceu aqui no plenário da Casa. Olha, a Comissão de Relações Internacionais, em conjunto com a Comissão de Segurança Pública, realizou uma reunião com o tema de segurança, e quem comandou o debate foi o vereador Marcelo Silva. Foi uma reunião excelente, né? A gente tentou envolver as forças de segurança, o poder público, o poder legislativo, o poder executivo, e eu falo sempre da sociedade civil organizada, né? Aqui representada por vários condomínios, pelas escolas, pelas empresas da região. A gente consegue resultados quando tem essa parceria. Eu falo que é uma parceria público-privada, né? A gente sabe das dificuldades, né, do poder público, né, principalmente com o enfrentamento da pandemia, dos recursos muito direcionados à parte da saúde, e, né, que foi deixado, mas foi a consequência disso, a segurança, né, acabou ficando um pouquinho de lado, isso que nos assola os campineiros, assola acho que toda a população do Brasil. Então essa junção, né, que nós estamos já na segunda, fala que é uma reunião de trabalho, na segunda reunião de trabalho tende a dar certo, tende a realizar ações, né, efetivas. O parlamentar falou sobre uma das maiores preocupações da atualidade, o sequestro relâmpago. Ficam assustados, principalmente com, né, aquele sequestro relâmpago em razão do Pix, né? A gente já sabe que no período noturno o Pix está reduzido para R$1.000, mas em contrapartida causa preocupação porque esse sequestro relâmpago pode se estender até o início da manhã para que a pessoa consiga fazer um Pix maior. Então, assim, ainda mais numa época de Natal, né? As pessoas realmente estão com medo, mas a Guarda Municipal ela já tem dado um respaldo gigante. Segundo o vereador, o objetivo também foi conhecer o trabalho da Guarda Municipal, que ajuda a elaborar projetos quando os parlamentares entendem todo esse mecanismo. A comandante da Guarda Municipal expôs os números, as operações que são realizadas no local, então é fundamental também para o cidadão compartilhar, né, as informações com a Guarda Municipal, né? Porque, como dito pela comandante, nós, a Guarda, não consegue estar em todo local ao mesmo tempo, então nós somos os olhos da Guarda Municipal. E não é só aqui na Câmara que teve atividade, viu, Gabriel? A gente teve uma atividade fora também das comissões. Então, a gente acompanha agora, então, a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Eles foram conhecer o CNPEM, que tem o laboratório Luz Síncroton. Acompanhe. 3 vereadores visitaram o CNPEM com o objetivo de conhecer as contribuições do Centro Ciência e Tecnologia Brasileira. Paulo Gaspar e Paola Miguel, que pertencem à Comissão de Ciência e Tecnologia, e Guida Calisto. O principal objetivo da comissão é conhecer toda a estrutura aqui do CNPEM, inclusive os trabalhos que são realizados nos 4 laboratórios que tem por aqui. O diretor-geral do CNPEM conta as funções dos 4 laboratórios. Um laboratório nacional de biociências, com atuação fortemente em fármacos e compreensão de doenças. O laboratório nacional de nanotecnologia, tem o parque de microscopia eletrônica mais avançado do país, uma série de técnicas para enxergar a matéria nessa escala nanométrica, e com atuação importante em energias renováveis, novos materiais. Depois nós temos o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, com uma forte vertente, vamos dizer assim,
um problema importante de hoje, de sustentabilidade, que é busca de uma nova matéria-prima que substitua eventualmente o petróleo, e no caso do Brasil um diferencial que é biomassa, e a partir da biomassa poder produzir combustíveis, como por exemplo o bioetanol, né? Mas não somente esse, biocombustíveis, novos materiais e químicos. E finalmente o Laboratório Nacional de Luz Síncrono, né, que hoje é o responsável pela operação dos Sirius, que é como se fosse um gigante microscópio, um dos únicos 3 do mundo nessa geração mais avançada, e que permitirá pesquisas de fronteira nas mais variadas áreas do conhecimento. A vereadora Paula Miguel destaca a importância da visita da comissão. Primeiro é importante frisar que sou engenheira de computação, já estive no Sirius antes, né? E aqui a gente tem uma produção de tecnologia, de inovação muito grande, né? É também importante lembrar que 35% de toda a produção nacional de tecnologia é feita em Campinas, e o Sirius, ele é um desses instrumentos. A importância dessa visita hoje é para a gente justamente, além de divulgar que a gente tem esse tipo de equipamento no nosso município, na nossa cidade, também pelo fato da gente conhecer um pouco melhor quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui nesse momento. Tem pesquisa, inclusive, de combate à Covid, tem pesquisa de geração de energia e diversas outras. Então, estar aqui é também pensar uma forma mais tecnológica para a cidade de Campinas, de aproveitar esse instrumento que a gente tem para conseguir fazer com que os nossos munícipes também consigam ter essa produção chegando diretamente na casa deles. Presidente da comissão, o vereador Paulo Gaspar, afirmou que conhecer os laboratórios foi uma oportunidade ímpar, pois é fundamental, segundo ele, fazer um intercâmbio da esfera municipal, estadual e federal. São poderes públicos totalmente diferentes, distantes. Nós do Legislativo Municipal, eles mais ligados ao Executivo Federal. É uma distância de anos-luz aí. Estamos tendo uma aula aqui não sei nem o nome disso, falando de átomos, elétrons, moléculas e tudo mais, luz síncrona, uma coisa absurda. E ao mesmo tempo, quando você escuta um discurso desse, de uma pessoa dessa com tanto conhecimento específico, a gente tenta criar uma analogia com a nossa realidade de Campinas, com a realidade das periferias, das pessoas que estão passando necessidade. Como que a gente consegue fazer essa ponte, né? Parece uma coisa, um discurso surreal, o que tem a ver uma coisa com a outra, mas tem. E dentro da ciência e tecnologia, a gente não consegue mais viver sem tecnologia. Mesmo não fazendo parte da comissão, a vereadora Guida Calisto também fez parte da visita. Se tem uma oportunidade dos parlamentares estarem vindo aqui, visitar, vendo quais são os projetos que são desenvolvidos, enfim, é de extrema importância, né? Segundo é que eu faço parte de 2 comissões que eu acho que tem muita relação com esse espaço aqui. Uma das comissões é a Comissão Permanente de Educação, que tem muita relação com isso, educação, ciência, tecnologia, está sempre intercalado. E eu sou presidenta de uma comissão que é a comissão do Instituto Federal, né? Que o Instituto Federal é um espaço que forma engenheiros, que forma pesquisadores, inclusive, profissionais muito próximos da área da engenharia, da tecnologia, da pesquisa e da ciência. Então, e num momento histórico como esse, é cada vez mais importante a gente valorizar espaços como esse. Bom, gostaria que o senhor falasse sobre a importância da visita dos vereadores, mostrando, evidentemente, toda a estrutura, os laboratórios. Olha, eu acho que é importantíssimo, né, fundamental que, vamos dizer assim, os órgãos, né, do executivo e legislativo, no caso aqui nós estamos falando uma parte mais legislativa, conheçam, né, o CNPEM. Primeiro porque eles são responsáveis, né, pela legislação, pela distribuição de orçamento, por uma série de atividades importantes para Campinas, e o CNPEM é um centro único que está aqui na região de Campinas. Então é fundamental que eles conheçam e possam, inclusive, pensar, né, no CNPEM como um polo importante para a região de Campinas. E para isso eles precisam conhecer. Há uma segunda questão, é que o CNPEM, eventualmente estando inserido em Campinas, né, para projetos como um Sirius, por exemplo, eventualmente precisa de um apoio, né, vamos dizer assim, de novo, dos órgãos legislativos e executivos. Então é fundamental que eles entendam em maiores detalhes o que é o funcionamento do CNPEM.
Nós encerrarmos as notícias do Legislativo, vamos com a agenda da Câmara, porque hoje à tarde nós temos 2 reuniões de comissões e à noite tem entrega de honraria. Agora à tarde, as 2 reuniões acontecem no plenarinho, a Sala Silvia Pascoal. A partir das 2 horas, quem se reúne é a Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, presidida pelo vereador Nelson Osseri. E às 4 horas tem reunião da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, que é presidida pelo vereador Permínio Monteiro. Já às 7 horas da noite, no plenário, a Sala José Maria Matozinho terá a reunião solene para a entrega do título de cidadão campineiro a Pierre Henrique Santiago Silva. A honraria será entregue pelo vereador Fernando Mendes. E todos esses eventos têm transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e também para quem quiser participar pessoalmente, respeitando as orientações em relação à Covid-19, a participação pode ser presencial. A entrada do plenário e do plenarinho é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? Amanhã eu volto trazendo todas essas informações e também a atualização dos dados da Covid-19 em nossa região. Até lá. Até. Quinta-feira em que o vento continua aqui pela cidade, mas hoje o dia já está mais quente e para amanhã, aí sim, viu, a gente vai sentir um clima de verão que está se aproximando. Amanhã o sol aparece durante todo o dia e não tem previsão de chuva. Vamos às temperaturas aqui para a cidade de Campinas nesta sexta-feira. Olha só, já está aqui na minha tela, mínima de 16 graus. Ao longo do dia essa temperatura vai subindo e a máxima pode chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. 12h59, mais um rápido intervalo e na volta, entrevista ao vivo sobre o Dia da Família, comemorado no dia 8 de dezembro. Tem o nosso quadro de saúde sobre Dezembro Laranja, então fique ligado. Eu estou aguardando a sua participação, em 19 é o nosso DDD 97829-3776. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira e olha só, ontem, 8 de dezembro, além do Dia da Padroeira de Campinas, Nossa Senhora da Conceição, foi o Dia da Família e a data tem como objetivo homenagear e lembrar a importância. E para manter conexões saudáveis é necessário amor, exemplos positivos, ao mesmo tempo uma autoridade. Então, sobre estes assuntos, eu converso agora com a Estela Zulay, ela que é fundadora e diretora da Escola de Pais XD, especialista em análise de perfil e neurociência comportamental. Estela, já que ainda estamos vivendo em uma pandemia, essa relação entre pais e filhos mudou nestes quase 2 anos? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante, aproveitando o gancho aí que ontem foi o Dia da Família. Olha, Gabriel, os desafios dos pais no século XXI, eles aumentaram com a pandemia, né? Porque vieram muitas novidades, veio um convívio intenso, que escancarou aí algumas dificuldades que os pais já haviam tendo, mas não identificavam assim com tanta clareza, né? Uhum. Então, eu acho que apenas a dor se tornou mais clara, mais visível e um pouco mais aguda também. Mas os desafios, eles estavam aí, né? Só estavam um pouquinho adormecidos e, às vezes, varridos para debaixo do tapete. Sim. E agora os pais entenderam que eles precisam assumir o comando da nave, porque a coisa estava mais feia do que eles pensaram, né? Exato.
Você falou uma palavra importante nessa resposta, né? Dor. E nesta pandemia, milhares de pessoas perderam, né? Entes queridos, amigos. Explicar para os filhos, para as crianças, sobre a morte é uma tarefa dos pais. Com certeza, Gabriel. Não só sobre a morte, mas sobre todos os temas que envolvem a vida de verdade, a rotina, o cotidiano, inclusive situação financeira, né? Você falou de perdas aqui, perdas de vidas, mas as famílias sofreram diversas perdas, né? As crianças sofreram diversas perdas, os adolescentes, perda do contato social, perda do contato familiar, perdas financeiras, perdas de emprego. E claro que adequando a linguagem para o nível de capacidade que cada criança, cada filho tem de acordo com a idade, é importante sempre trazer esses temas que fazem parte da nossa vida, não tem jeito. A pandemia, ela só fez com que a gente fosse obrigado a falar dos temas, porque não dava para escapar. Tem muitos pais que têm a ideia de que precisam proteger os filhos de imagens ruins, de cenas ruins, de cenas do cotidiano, da realidade mesmo, né? E eu sou muito contra isso. É claro que existe sempre a idade adequada para cada tema, mas desde cedo eu incentivo muito aos pais a usarem de conversas maduras com os filhos e explicarem do que se trata. Quer dizer, falar da pandemia era uma obrigação, mas não para a criança se sentir insegura e com um medo extremo, mas sim entender o contexto que ela estava vivendo, entender porque de repente ela perdeu contato com todos os amiguinhos, ela não pode mais sair, o que é a máscara. Então, os pais foram obrigados a aprenderem a falar com os filhos de temas que antes eles jamais tratariam, né? E a perda de pessoas queridas, ela realmente se tornou uma realidade na vida de muitos brasileiros, infelizmente. E sentir essa dor, entender que a tristeza faz parte da vida, é uma das emoções que a gente precisa lidar, é muito importante para as crianças e para os adolescentes. Então é recomendado não blindar totalmente essa criança, mas filtrar aquilo que se é consumido, para não ficar ou muito tempo sobre um determinado assunto, ou também completamente alienado sobre o que está acontecendo. Exato. Esse equilíbrio é muito importante, Gabriel, e é disso que se trata, inclusive, esse tom certo que os pais buscam entender qual é na educação dos filhos. Então, antigamente, a gente vivia uma geração muito autoritária, né? Os meus pais, os pais da minha geração, eles, às vezes, usavam mais de um tom autoritário. Por que, pai? Porque eu quero, porque aqui quem manda sou eu, porque eu sou o pai, né? Isso realmente tem seus prejuízos, tem os seus lados negativos, mas ainda não chega aos pés do prejuízo que a geração de hoje vive com a permissividade, né? Hoje os pais, eles têm medo de falar o que eles precisam falar para os filhos, de colocar limites, de achar que estão sendo agressivos, eles querem ter uma imagem legal do pai amigo, da mãe amiga, né? Enfim, então o tom certo, gente, não é nem o autoritarismo da geração passada, nem a permissividade da geração atual. É importante encontrar um tom de firmeza e, ao mesmo tempo, de gentileza com os filhos, né? Isso é o ideal, equilíbrio em tudo na vida, inclusive na educação e na conversa com os filhos. Sim. Ô, Estela, eu tenho acompanhado uma discussão nas redes sociais, porque, assim, durante esse período de pandemia, falou-se muito em o que vamos tirar de lição, que não podemos sair igual, que a gente tem que sempre olhar para um futuro e não voltar para aquele passado. E agora, recentemente, eu tenho acompanhado algumas pessoas dizerem que a pandemia ela só veio para trazer o caos, a morte, que não existe esse discurso de sair melhor. Em uma família com pessoas de idades diferentes e, portanto, muitas visões, tem como conversar sobre este assunto de tentar extrair algo, ou realmente é pensar em um futuro sem pandemia? Como é que você analisa esses dois discursos? Eu acho que não tem ciência exata para nada, né? Principalmente para um momento como esse, que a gente vive de tanta incerteza e de tanta confusão. A gente já vivia um período de muita confusão, sem referências,
né? A gente já não entendia mais o que era bom, o que era ruim, o que era certo, o que era errado. Isso confundiu ainda mais, né? Esses parâmetros se perderam um pouco. Mas o que eu trago para os pais e para a sociedade de uma forma geral, né, é entender, sentar e analisar quais foram as oportunidades que surgiram. Eu acho que talvez o sair melhor ou sair pior, ou falar que a pandemia veio para o bem, veio para o mal, veio para... Ela criou oportunidades e continua criando oportunidades de diálogos, de aproximação, de se encarar sem filtro, sem aquele filtro falso, né? Não o filtro aquele que filtra com lucidez, né? Que traz lucidez para a gente e uma visão clara, mas sem filtro, assim, sem nada que atrapalhe, que interfira esses relacionamentos. A gente tem hoje oportunidades que antes talvez a gente não tinha, de falar sobre a vida escolar dos nossos filhos, dos medos que eles têm. E nós mesmos, pais, eu sou muito a favor, eu criei uma metodologia de comunicação para as famílias, onde eu reforço muito a importância de se expressar os sentimentos, da gente falar sobre as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ansiedades. Então, a pandemia trouxe a oportunidade de se humanizar as relações familiares. Isso é muito importante, Gabriel. Também fora da família, né? Acho que a gente vive num mundo que busca a humanização, mas humanizar a figura do pai, da mãe, trazendo assim, sim, o respeito, porque mostra que o pai e a mãe já superaram situações difíceis, têm mais experiência, e os pais compartilharem aquelas emoções com os filhos, traz um repertório necessário para aquelas crianças, que às vezes elas não conseguem identificar o que elas estão sentindo. Então, um pai que fala, puxa, eu estou com medo, eu estou me sentindo um pouco inseguro, traz um alívio para aquele filho que talvez esteja sentindo a mesma coisa, mas não consegue verbalizar, nem mesmo identificar aquela emoção. Então, eu acho que a pandemia traz uma grande oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento das relações através dessas dores, dessas perdas, e através também das superações que nós somos obrigados a vivenciar juntos. Isso aqui é fabuloso para as relações interpessoais. E essa comunicação, ela é fundamental, né? Sempre foi em qualquer época e na fase em que vivemos durante muito tempo, passando boa parte em casa, depois com a retomada, essa comunicação, ela continuou sendo muito importante. Agora, principalmente neste período, Estela, o mundo virtual, ele se expandiu muito, né? Acho que muitas pessoas passam uma boa parte do tempo na internet, em redes sociais, computador, videogame, celular. E as crianças, essa geração, ela se conectou muito cedo, né? A nossa geração foi da adolescência, alguns adultos. Os pais, eles precisam ter essa preocupação de, entre aspas, perder o filho para a tela? Nossa, isso foi um tema que eu trouxe essa semana à tona, né? Será que estamos perdendo os nossos filhos para a tecnologia? Eu acredito, Gabriel, que, primeiro, cada família é um universo, é um microcosmo único, né? E tem o seu funcionamento, a sua dinâmica, os seus valores, a sua rotina familiar. O que é importante os pais entenderem é que aquela preocupação que as nossas avós tinham na educação dos filhos delas, né, de com quem ele anda, com quem ele costuma falar, o que ele está fazendo, permanece, né? Então, os pais precisam manter exatamente a mesma preocupação que todas as gerações passadas tinham. Então, com quem meu filho está interagindo na internet? O que ele está fazendo? O que ele está vendo? É como a rua, né? Filho, com quem você anda? Quem você viu? O que você fez? Essa preocupação permanece, essa responsabilidade permanece. Os pais precisam saber o que os filhos estão fazendo na internet, terem a sensibilidade de observar, né, de entender se está acontecendo alguma mudança mais preocupante no comportamento, na atitude, se aquele filho está muito fechado, e entender que existem áreas do cérebro humano que precisam ser desenvolvidas e que só a internet não é capaz de desenvolver. Então, uma leitura num livro físico, ela é importante. Isso cabe aos pais estimularem, né? Os pais não podem passar o dia reclamando
que os filhos passam todo o tempo na internet, se eles não oferecem alguma opção para aquele filho também. Então, trazer uma literatura, um livro para dentro de casa, trazer um quebra-cabeça, uma massinha, assistir, convidar o filho para assistir um filme juntos, comendo uma pipoca, e depois discutirem o que foi aquele filme, que aquele filme trouxe de aprendizado. Então, os pais precisam oferecer opções para aquelas crianças, para os adolescentes, né, que muitos se perdem nos videogames, nas redes sociais. Então, é preciso, sim, bater na porta, literalmente e fisicamente, né? Falar, filho, com licença, o que você está fazendo? Com quem você está conversando? Com quem você está interagindo? Com quem você está andando? Vamos conversar agora, vamos assistir um filme agora, vamos fazer um bolo comigo na cozinha, o que você quer jantar, vamos escolher juntos o cardápio, olha, vamos passear até mesmo pela internet juntos, conhecer um país diferente aqui pelo YouTube, não importa, é se fazer presente e ter a mesma preocupação que tinham as nossas avós com os filhos delas, com quem você anda, o que você está fazendo, o que você quer fazer. É quebrar essa barreira que muitas vezes existe dentro de casa, né? Que às vezes o pai ele fica meio com medo de fazer o convite e o filho fala, não, pai, não quero fazer isso com você. Mas vale a pena, então, insistir e criar essa amizade que ela é diferente entre os pais e os filhos, né, Estela? Sim, criar os vínculos, né? Eu chamo de vínculos verdadeiros com hierarquia. Os pais, eles não podem ser mais um amiguinho. Né? Esse é um erro que tem de avaliação dos pais, né? Eles podem ter uma boa relação, ter um vínculo verdadeiro, criar uma intimidade com os filhos, ter uma relação amigável, de amizade, mas eles nunca podem ser os amiguinhos. Os amiguinhos são os amiguinhos, os pais são os educadores, eles precisam se empoderar dessa função educadora que eles têm, que é referência e vai ser referência para os filhos para o resto da vida. Agora, Estela, outro tema que chamou a atenção nesta pandemia é a questão da violência doméstica, né? Porque muitas vezes o agressor estava morando, né, com a vítima. E isso criaram-se muitos debates. E aí você tem, então, um ambiente, muitas vezes, de tensão, de brigas. Isso causa algum tipo de dano a essa criança e esse adolescente? Com certeza, algum tipo não, causa vários danos. E assim, o outro adulto que é vítima de um abuso físico, ou verbal, ou psicológico, ou emocional, precisa entender que além de se proteger, de ter o dever de buscar ajuda, uma rede de apoio, de conversar com pessoas fora de casa, ele tem que entender que ele tem a responsabilidade também de proteger aquelas crianças e adolescentes que estão convivendo naquele ambiente. Então, precisa criar força e ter a coragem de buscar uma rede de apoio, seja através da internet, seja através de uma troca de WhatsApp com algum amigo, com algum profissional, alguma mensagem precisa ser enviada para fora de casa, para buscar ajuda, para buscar apoio e sair daquela situação abusiva. Gente, o período de 0 a 8 anos, só para vocês entenderem, é chamado um período crítico. É onde a criança está formando sinapses, conexões neuronais o tempo todo, aprendendo muita coisa. E isso tem um impacto na formação de caráter daquela criança que está vivenciando aquilo muito profundo. Mas, graças a Deus, o cérebro ele tem elasticidade. E essa situação é possível de ser transformada e mudada através de terapia, através de conversa. Então, é possível transformar isso depois, curar. Mas é importantíssimo que os pais busquem ajuda, que os adultos conscientes busquem ajuda. Há tempo, há esperança, é possível, mas é preciso tratar, é preciso encarar o problema de frente, ele é muito sério, pode trazer consequências gravíssimas, mas é possível tratar, mudar e curar. Sem sombra de dúvidas. Estela, infelizmente a gente acompanha ainda um impasse que existe em algumas mulheres entre maternidade e carreira. Deveria ser algo natural, né? Mas a sociedade, algumas empresas dificultam esse processo e essa questão acaba interferindo na relação aí da família. Como é que você entende essa questão de decidir o momento da vida profissional, pessoal, financeiro?
Eu sou mãe de 4 filhos, trabalhei nos 4 momentos da minha vida de crescimento dos meus filhos. Eu tenho, a minha mais velha tem 21, o meu mais novo vai fazer 13, e nunca deixei de trabalhar, isso foi muito saudável para os meus filhos. Muitas empresas ainda assim têm um olhar um pouco diferenciado, ainda a gente sofre da falta de equidade de gênero, é um debate que está aí o tempo todo. Por outro lado, né, a gente tem a corrente das empresas e de um mundo corporativo que já olha para a maternidade como um desenvolvimento a mais de habilidades naquela mulher, naquela função materna, né? Então, uma pessoa, e hoje também já olham para o pai com licença paternidade, muitas empresas já estão adotando a licença paternidade porque entendem que precisam se conectar ao ambiente familiar. Esse dilema que as mulheres vivem, da culpa de deixar um filho para ir trabalhar, ou o medo de falar do trabalho que está grávida e vai ser mandada embora, nós precisamos encarar de frente isso, gente. Eu falo uma coisa para vocês, uma mãe realizada, o resultado impacta nos filhos diretamente. Então, se deixar de trabalhar, vai causar um sofrimento, uma perda financeira, uma perda de realização pessoal, e vai causar uma tristeza, isso é negativo para os filhos, né? Aquele tempo com os filhos precisa ser de qualidade. Uma mãe que vai trazer um complemento financeiro para a família, isso vai trazer mais tranquilidade para o ambiente, mais segurança, uma mãe realizada, mais feliz, isso vai impactar positivamente nos filhos. Então, assim, tem o lado da mãe buscar uma carreira que combine com aquele momento de vida dela, uma empresa que vai entender a maternidade dela e apoiá-la naquela maternidade, valorizar o trabalho dela também como mãe, e talvez muitas vezes ter a coragem também de empreender, né? Muitas mães passaram a empreender na pandemia e isso foi muito positivo. Hoje existe um movimento muito grande de ONGs que apoiam mães empreendedoras e elas descobriram, se redescobriram, se reinventaram, descobriram novos talentos. Então, o que eu acho é que não existe, de novo, a regra certa. Existe aquilo que é melhor para cada mulher, para cada família, para cada núcleo, para cada mãe. E é importante esse autoconhecimento, é importante encarar de frente todas as dificuldades e ter um planejamento familiar. Isso traz muita segurança para a família. A regra, Estela, é que não vale a pena viver na tristeza, né? Se dentro da empresa tem esse questionamento, o ideal para essa mulher e para essa família, porque certamente esse tema está sendo discutido, é procurar alguém que valorize algo que é natural. Exatamente, ou ter coragem de empreender, né? As mulheres, elas têm muitas habilidades que elas podem usar. Descobrir novas habilidades, novos talentos é também uma boa alternativa para quem é mãe, principalmente de crianças menores. E sim, elas sempre precisam estar mais presentes aí no dia a dia da criança. Agora, Estela, de acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil, o país registrou novo recorde de divórcios no primeiro semestre de 2021. De janeiro a junho de 2021, foram 37.083 divórcios, um aumento de 24% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Divórcio também é um assunto que, caso ele aconteça, tem que ser discutido na família, com os filhos? É muito importante, gente. Eu vou explicar por quê. As crianças, os filhos, eles têm uma margem para imaginação muito grande. E a grande maioria dos filhos, quando os pais se separam, eles acreditam que eles foram o motivo da separação. E isso é muito tóxico, muito prejudicial. Então, os pais precisam esclarecer os motivos pelos quais eles estão se separando, buscar ao máximo uma situação amigável, gente. Os pais, às vezes, usam muito os filhos e o relacionamento com os filhos para disputar poder, para disputar amor, para disputar atenção. E eu falo sempre que a conta vai chegar, e vai chegar para todo mundo, vai chegar muito dolorosa, tanto para os filhos quanto para os próprios pais. É um consumo de energia interna desnecessário, entrar em discussões e brigas, e vai ser muito mais tranquilo para os filhos se eles compreenderem, olha, papai e mamãe não se amam mais,
não sobrou uma amizade, mas não existe mais amor, e a gente, enfim, tem um respeito, ou a gente tem diferentes visões de mundo, de vida, não é nada com vocês, cada um decidiu viver numa casa diferente, a gente vai estar mais feliz. Então, como eu disse no começo, Gabriel, a comunicação, ela é absolutamente tudo, né? Ela é a construção de relacionamentos e de pessoas saudáveis. Hoje se fala tanto de saúde mental, e a saúde mental, ela começa numa boa comunicação, primeiro interna, de você com você mesmo, e depois do seu entorno. E a família é o nosso primeiro entorno, né? É o principal, é o centro de tudo. Então, ter uma boa comunicação em casa, ela é crucial para a saúde mental de todo mundo que está ali dividindo o mesmo espaço e o mesmo ambiente. Realmente, o divórcio, ele aumentou muito na pandemia, porque, de novo, do mesmo jeito que os filhos foram devolvidos para os pais, os relacionamentos precisaram ser revistos de frente. Então, antes, quando você trabalhava, o marido trabalhava, e aí tinha as amigas para sair à noite, os maridos iam lá para o boteco fazer um happy hour, a mulherada saía junto para jantar fora, aí os casais mal se cruzavam, né? Então, na verdade, já não existia relacionamento, mas ninguém sabia. E aí, de repente, a pandemia devolveu o marido para a esposa para o marido, ou não importa a formação que exista dentro de casa, né? Mas devolveu o casal um para o outro, e eles tiveram que resolver o que estava mal resolvido. Esse é o motivo principal do aumento dos divórcios, né? Precisou se resolver aquilo que estava sendo empurrado com a barriga. Relações muito intensas, né, nesta pandemia. E aí nós tivemos uma ótima comunicação. Estela Azulay, especialista em análise de perfil e neurociência comportamental, mentora de pais, muito obrigado por todas as informações que você aqui passou para a gente, de grande valia. Eu agradeço a disponibilidade do seu tempo. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder falar sobre esse e outros assuntos, já que isso é bastante extenso, e fica aberto aí para suas considerações finais. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade, eu enxergo tudo sempre como uma oportunidade. E fica aqui o convite para vocês me acompanharem nas redes sociais, no Instagram, @EstelaAzulay, no Instagram da Escola de Paz XD, também @Escola de Paz XD, para ter aí bastante conteúdo inspirando vocês no dia a dia, porque não está fácil para ninguém. Boa sorte e obrigada aqui, gente, pelo convite, estou sempre à disposição. Estamos todos no mesmo barco. Estela Azulay, então, participando aqui do Câmara Notícia. E olha só, por conta do nosso horário, já 1h30, nós não vamos exibir hoje o nosso quadro Saúde Agora, que é falar sobre o Dezembro Laranja, mas fique ligadinho aqui que nós vamos, numa próxima oportunidade, exibir o Saúde Agora, tá certo? Então, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV, hein? Porque agora às 14h tem reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas. Às 16h tem reunião da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. E às 19h tem reunião solene com entrega de título de cidadão campineiro. Então, quinta-feira agitada aqui pela TV Câmara Campinas. E o nosso Câmara Notícia retorna amanhã ao meio-dia com muitas informações, hein? Então, até lá. Tchau, tchau.